Graça e paz, irmãos. Bom dia. Vamos dar continuidade ao estudo de Romanos. Já há bastante tempo tenho considerado ainda, algumas coisas, mas de uma maneira mais dedicada, tenho me organizado e tentado aí nas últimas semanas organizar um pensamento, uma meditação com respeito a um versículo e a uma expressão usada ali no versículo 16 de Romanos 15. Os irmãos podem ficar contentes que eu não estou regressando, Ainda estamos agora no capítulo 15, avançando. E eu gostaria, então, dentro dessa expressão, eu gostaria de considerar juntamente com os irmãos aquilo que o Senhor, Ele primeiramente tem me falado, e gostaria de distribuir essa carga com os irmãos, para considerarmos juntos, para nos edificarmos, nos abençoarmos mutuamente e permitirmos que aquilo que o Senhor tanto deseja, que é a morte do nosso eu, que é a manifestação da vida do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, que isso seja alcançado através da palavra dEle, através da revelação daquilo que Ele nos deixou registrado. Então quero ler com os irmãos dentro aí do capítulo 15, nos versículos 15 e 16. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. De modo, finalzinho novamente, de modo que a oferta deles, dos gentios, seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Obrigado, irmãos. E vamos ir lá para o livro de Levíticos, no capítulo 11. Levítico, capítulo 11, já no final do capítulo, a partir ali do versículo 44. Eu sou Jeová vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Versículo 45. Eu sou Jeová que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Mais uma vez entregamos a Ti, Senhor, esse momento. Senhor, mais uma vez nós reconhecemos a nossa total dependência do Senhor, dependência da Tua graça, dependência do mover e do atuar do Teu Espírito em nosso meio, para que alcancemos e encontremos favor diante de Ti, para que a Tua palavra ela penetre, Senhor, de maneira profunda, verdadeira em nossos corações, para que ela gere fruto em nós, Senhor, e crendo, Senhor, na revelação da Tua palavra, crendo, Senhor, que ela é viva e ela é eficaz, crendo que o Senhor tem nos desejado, Senhor, tem desejado que nós tenhamos o nosso caráter moldado e formado conforme o caráter do Teu Filho Jesus. Senhor, nós mais uma vez pedimos que o Senhor use de misericórdia e que o Senhor, através desse momento, possa nos encher do Teu Espírito, nos dando unção, Senhor, tanto no falar como no ouvir, Senhor, para que aquilo que escutemos, Senhor, o nosso coração seja quebrantado, Senhor,
Que o Senhor nos livre de qualquer resistência com respeito à Tua palavra, com respeito, Senhor, às Tuas ordenanças, com respeito à Tua vontade para as nossas vidas. E que ao final dessa reunião, desse momento, Senhor, dessa meditação, que mais uma vez, como já temos cantado, que o nome do Senhor seja glorificado e que esse momento ele não seja um momento para nós, mas para o Senhor, para satisfazer aquilo que está no teu coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Vamos voltando lá para Romanos, né? Nesse texto que nós lemos, essa expressão que Paulo ele coloca ali, quando ele se refere à oferta dos gentios, e ele usa duas expressões ali, sendo que a primeira expressão que ele fala é o fato da oferta dos gentios ser aceitável a Deus. E a segunda expressão é que essa oferta ela seja santificada pelo Espírito Santo. E são dois pontos, né? E quando pegando essa palavra, né, essa expressão da oferta, e eu quero abranger dentro dessa palavra, né, a questão dos nossos serviços, a questão dos nossos ministérios, não apenas, né, uma oferta financeira, não falando apenas de dinheiro. Na verdade, talvez é o que eu praticamente não vou falar, mas tudo aquilo que nós podemos entregar ao Senhor, isso é a nossa oferta ao Senhor. E é necessário, irmãos, que essa oferta ela seja aceitável e é necessário que essa oferta ela seja santificada pelo Espírito Santo. E em muitas outras versões, na minha não é assim, mas a gente pode usar essas duas traduções como elas são colocadas, porque ambas são muito importantes para nós. Então, na minha tradução, na revista Almeida Revista e Atualizada, fala referente, então, aos gentios e fala que a oferta dos gentios ela ser santificada pelo Espírito Santo. Em muitas outras versões, a forma como é trazida, então, por exemplo, na NVI, é dito que para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. E aqui nós temos então esses dois braços, esses dois pontos, esses dois caminhos em que um deles é a oferta sendo santificada e aceita a Deus, santificada pelo Espírito Santo. O outro são os próprios gentios, a própria pessoa, ela sendo a oferta e essa oferta, né, então os gentios sendo santificados a Deus. E são duas traduções que, independente de qual delas nós usemos, elas são válidas e elas são verdadeiras. E hoje, irmãos, o que eu gostaria de trazer, né, dentro, ou a versão, ou o foco que eu gostaria de dar, é justamente essa tradução que não é aqui, que está aqui na minha versão, mas a tradução no caso aqui, os gentios, eles serem aceitáveis, uma oferta aceitável, santificados pelo Espírito Santo. Porque, e aí eu quero fazer esse exercício com os irmãos, pegando já, acho que em algumas oportunidades já mencionei e já li com os irmãos, mas nós precisamos entender que quando nós oferecemos alguma coisa ao Senhor, quando nós oferecemos o nosso serviço ao Senhor, ministérios, nós louvamos ao Senhor de cânticos, quando nós fazemos orações ao Senhor, nós servimos uns aos outros, o que o Senhor inicialmente está menos preocupado é com esse serviço. Primeiramente, o que o Senhor ele foca e o que o Senhor ele olha vai ser com a pessoa que oferece esse serviço, ou seja, nós, os santos. E dentro disso, dentro desse exercício, desse caminho em que o ofertante ele vem primeiro que a oferta, que a santificação do ofertante é necessária antes da santificação da oferta. Quando nós voltamos lá para Gênesis, lá para o início, no capítulo 4,
e nós temos aquela situação em que Caim e Abel, eles tinham ofícios diferentes. Nos é relatado, nos é registrado que Caim, ele era lavrador, que ele vivia ali do sustento da terra. Abel, ele era pastor de ovelhas. E quando eles oferecem ou se apresentam ao Senhor, é feita essa colocação de que Caim, ele leva ao Senhor do fruto da terra e oferece, então, provavelmente do melhor que ele encontrou ali, da sua lavoura, daquilo que ele trabalhou, ele então oferece ao Senhor Deus. Abel, ele então, por sua vez, ele vai pegar das primícias do seu rebanho, e com certeza também ele vai pegar do melhor que ele tinha ali com respeito à ovelha, e ele oferece isso ao Senhor. E é interessante, e eu já coloquei isso para os irmãos, porque a ordem como é colocada essas situações, essas duas ofertas, ela é muito importante e nós precisamos sempre sermos lembrados disso e passarmos por esse texto, porque então quando ali no versículo 4, no final dele é dito, então no início vai falando que Abel então ele leva do seu rebanho, e no final do versículo 4 fala que o Senhor ele se agrada de Abel e de sua oferta, e na continuação fala que de Caim e da sua oferta ele não se agradou. E muito provavelmente, irmãos, já havia alguma instrução por parte aí de Adão, por parte do pai, dos seus pais, com respeito a como oferecer um sacrifício ao Senhor. Mas Caim, ele segue um caminho, e por seguir esse caminho, Caim primeiramente, Caim, e não a oferta dele, Caim não foi aceito, Caim não foi agradável ao Senhor, e como consequência a oferta dele também não foi agradável ao Senhor. E eu quero fazer talvez mais colocando como uma hipótese mesmo, porque mesmo que Abel, ele oferecesse um rebanho, mas se o coração dele fosse um coração inadequado, provavelmente ele não teria sido aceito, e nem a oferta dele. E quando nós falamos dessa aceitação da nossa pessoa, e é isso que realmente eu quero focar com os irmãos, é porque também já tenho trazido isso algumas vezes, em dias de tanta flexibilização com relação ao Evangelho, em dias em que é pregada uma graça barata, em que é pregado uma vida cristã, que ela pode ser vivida de qualquer maneira, uma vida cristã que não compreende de maneira correta o motivo de termos sido salvos, não compreende corretamente como nós fomos salvos. Então, nosso irmão nos lembrou, e fomos lembrados nessa manhã, de que a nossa salvação ela teve um custo altíssimo. Ela teve um custo altíssimo, não para nós, porque nós não teríamos condições nenhuma, nem de nos resgatar, nem de resgatar a algum outro. Mas o Senhor Jesus, ao derramar o seu sangue, que é muito mais precioso do que ouro e pedras preciosas, foi um resgate e um preço altíssimo que foi pago por nós. E quando nós não compreendemos o valor dessa oferta, o valor desse sacrifício, muito provavelmente a nossa vida vai ser uma vida desleixada, uma vida negligente, uma vida que não se preocupa primeiramente em agradar ao Senhor e em viver dentro dos caminhos do Senhor. Então, a partir do momento em que o Senhor nos chama para participarmos e pertencermos ao povo dele, e também como cantamos, esse Senhor que nos chamou e que nos introduziu para o povo dele, para a família dele, esse Senhor, ele é santo, santo, santo. Ele exige que nós sejamos santos. Ele exige santidade da nossa parte, irmãos.
E é claro que essa santidade ela não se dá de um esforço humano, de um esforço da nossa carne. Muito pelo contrário. E aí há a atuação do Espírito Santo. E aí há a santificação pelo Espírito Santo. A santificação ela não é alcançada e ela não é obtida pelos nossos próprios esforços, mas é obtida através do trabalho do Espírito Santo. Então, se primeiramente o Senhor ele foca a pessoa, é a primeira preocupação ou é o primeiro ponto em que nós precisamos nos atentar, em sermos santos, em nos santificarmos ao Senhor. E só para reforçar, né, esse ponto ainda dentro aqui dessa situação de Gênesis 4, porque quando ali já no final, no versículo 7, o Senhor naquele diálogo com Caim, ele fala com Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E aqui no original, na verdade, ele está falando, porque só pegando, ele fala que, então, por não ter a oferta aceita, e por não ter sido aceito, o semblante de Caim descaiu. E aqui no original fala de que, o Senhor falando que se ele proceder bem, não é certo que o teu semblante ele vai se levantar, mas é claro, irmãos, que essa consequência, né, ou essa situação do semblante de Caim se levantar, ele se dá, é uma consequência dele ser aceito e da oferta dele ser aceita. Então aqui na maioria das traduções que colocam dessa maneira, né, não é certo que serás aceito, de novo, o foco aqui do nosso Senhor não está na oferta que Caim ofereceu. Ele não está falando que se Caim proceder bem, a oferta dele vai ser aceita. Não, mas ele fala que, Caim, se você proceder bem, você será aceito. E assim é conosco, irmãos. Quando nós procedemos bem, e o proceder bem é permitir que o trabalho da cruz ele seja feito em nós e de que nós caminhemos dentro da vontade de Deus e de que nós tenhamos essa vida santificada pelo Espírito Santo, nós seremos aceitos. Nós, como uma oferta ao Senhor, nós seremos aceitos. E é um desafio para nós, de nós não valorizarmos esses serviços que nós podemos oferecer ao Senhor, esses serviços sagrados. É um desafio nós não valorizarmos isso primeiramente e nós procurarmos primeiramente termos uma santificada ao Senhor. Por exemplo, quando nós vamos lá para Mateus 23, o Senhor fazendo aquelas advertências aos escribas e aos fariseus, ali em Mateus 23, o Senhor, ele, dentro de uma das advertências, ele fala ali com os escribas: olha, vocês falam que se alguém jurar pelo santuário, isso não é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, aí sim ele fica obrigado pelo que jurou. Se alguém jurar pelo altar, não é nada, mas se alguém jurar pela oferta que está no altar, aí sim fica obrigado pelo que jurou. E em duas situações, ele usa uma expressão que é muito parecida com essa expressão em Romanos 15, porque o Senhor Jesus ele fala, chama eles de tolos e de nécios e fala: o que é maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? O ouro ou o santuário que santifica o ouro? E esse é um desafio que nós temos, irmãos, de nós focarmos nos nossos serviços. Então, Ricardinho, ele trouxe a contribuição dele e eu lembro que ele também fez uma colocação similar a isso, porque às vezes a gente poderia sair daquele compartilhar, daquela meditação que ele nos trouxe, falando e usando o exemplo ali em 2 Coríntios, dos macedônios oferecendo e ofertando dinheiro, né? Era uma oferta ali financeira para os judeus, e a gente poderia sair daqui com a nossa alma tão compungida e a gente, não, agora eu vou toda semana ofertar X para o Senhor, e a gente focar muito e valorizar muito essa oferta. Mas, irmãos, nós precisamos primeiramente preocupar com a santificação de nós mesmos, com aquilo que pode e que santifica a oferta. E se nós não tivermos uma vida santificada ao Senhor, consequentemente, os nossos serviços, irmãos, vão ser serviços carnais,
por mais sagrados, entre aspas, que eles sejam, os nossos serviços eles serão carnais, porque não serão frutos de uma vida santificada ao Senhor, serão frutos de uma vida religiosa, frutos de uma vida cristã morta, uma vida que não produz frutos consequentes de uma vida santificada ao Senhor. Então, por isso, irmãos, nós precisamos não inicialmente focar nos nossos serviços, focar naquilo que nós podemos oferecer a Deus, mas focar em nós nos oferecermos a Deus, porque não é isso que quando Paulo ele inicia essa sessão ali em Romanos, e ele inicia em Romanos 12, né, no versículo 1, e a gente sempre tem passado por esses versículos, eu sempre tenho passado por esses versículos, porque ele é o início de tudo. Então, ali do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo está levando doutrina. Ele está levando doutrina ali para os irmãos que reúnem em Roma. E no capítulo 12, ele inicia essa sessão da vida prática, da nossa vida prática, da vida prática ali dos irmãos. Só que quando ele inicia essa sessão, e aí nós conhecemos já de cabeça, né, de oferecermos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Oferecer a Deus, antes de tudo, irmãos. Então, antes de oferecermos os nossos dons, antes de amarmos uns aos outros, antes de sermos bons hospedeiros, antes de nós pagarmos o mal com o bem, antes de nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorarmos com os que choram, antes de todos aqueles serviços que estão escritos ali em Romanos 13, antes de nós nos submetermos às autoridades, antes de nós não escandalizarmos os nossos irmãos, antes de tudo isso, está a necessidade de nós nos apresentarmos a Deus como um sacrifício santo, vivo e agradável a Ele. Esse é o primeiro passo, irmãos. É necessário nós nos santificarmos ao Senhor antes de nós oferecermos ofertas e serviços a Ele. É necessário nós nos apresentarmos como sacrifício ao Senhor, antes de nós apresentarmos sacrifícios ao Senhor. E para isso é necessário que o Senhor ele nos ajude, é necessário que o Senhor ele nos capacite. E esse exemplo, né, ele foi dado e ele foi registrado também ali em 2 Coríntios 8:5, quando Paulo está falando que os macedônios eles deram-se primeiramente ao Senhor e depois aos irmãos. Irmãos, precisamos seguir essa linha de raciocínio, essa ordem, de nós primeiramente nos oferecermos ao Senhor e depois nos oferecermos aos irmãos. E o Senhor ele precisa nos ajudar. O Senhor ele precisa nos ajudar a nós, muitas vezes, movidos por esse ativismo religioso, e nós tentarmos, da nossa própria carne, trabalhar e estarmos com os irmãos e participarmos da vida da Assembleia, mas muitas vezes oferecendo e servindo aos irmãos, servindo a Deus, sem uma vida santificada a Ele. E o Senhor ele nos ajude a termos essa vida santificada. E dentro dessa oferta que somos nós mesmos e que nós precisamos nos santificar ao Senhor, nós temos ali também bem conhecida em Mateus 19, aquela situação em que o Senhor Jesus ele dialoga ali com o jovem rico, e é interessante nós entendermos alguns pontos que são colocados ali. Então, em Mateus 19, a partir do versículo 16, o jovem, ele se aproxima de Jesus e ele pergunta ao Senhor Jesus: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? E aí, irmãos, um primeiro ponto de atenção nossa aqui é que
Uma vida santificada ao Senhor, ela não serve ao Senhor tentando barganhar alguma coisa. Não serve ao Senhor em função de alguma troca. Então, eu não faço alguma coisa para o Senhor para alcançar e para herdar a vida eterna. Não, a vida eterna, ela é consequência de uma vida santificada. Ela é consequência de quando nós nos rendemos ao Senhor, de quando nós tivemos os nossos olhos abertos para entender o papel do nosso Senhor Jesus de Senhor e de Salvador. Então esse é o primeiro ponto. Uma vida que ela é santificada ao Senhor, ela não vai servir ao Senhor buscando alguma coisa como retorno. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender nessa vida santificada. E o Senhor Jesus, então, ele continua, né, ou ele responde ao jovem, e no final do versículo 17 ele fala: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. O jovem então pergunta ao Senhor Jesus quais, e o Senhor Jesus fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem então ele replica a Jesus, e ele fala: tudo isso eu tenho observado, tudo isso eu tenho guardado, eu tenho retido, mas o que me falta? E talvez ali o jovem ele poderia ter alguma expectativa da parte de Jesus, de que Jesus então lhe respondesse: não, se você já tem observado isso, não te falta mais nada, você já está perfeito. E também, nós, pelo menos na leitura que eu faço, o Senhor Jesus, ele aqui na resposta dele, ele não contradiz ao jovem no sentido de que não, na verdade você não tem feito isso. Ele não faz essa tréplica com o jovem: não, você está falando que está fazendo isso, mas você está mentindo. Então parece que realmente o jovem ele cumpria aqueles mandamentos, mas o Senhor Jesus ele fala àquele jovem: se você quer ser perfeito, então se você quer essa plenitude, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro, depois vem e segue-me. E o jovem, a gente sabe, né, como ele tinha muita possessão, ele sai triste porque ele não estava disposto a abandonar aquilo que ele tinha, a negar todas essas posses que ele tinha. E é óbvio que aqui o Senhor Jesus ele não estava preocupado com o dinheiro do jovem, com as terras que ele possuía. É óbvio que o Senhor Jesus não precisava dessas coisas, mas nós sabemos que ali o Senhor, quando ele dá aquela resposta ao jovem, ele mostra ao jovem e nos mostra que, e é interessante porque então, praticamente todos esses mandamentos que o Senhor coloca, e são mandamentos que eles estão relacionados ao outro, né? Então o jovem ele cumpria o papel dele com respeito ao próximo dele, mas o primeiro mandamento o jovem ele não guardava, porque quando o jovem ele se sai triste e ele então decide não seguir ao Senhor, ele mostra que ele era escravo e que ele servia a Mamon, que ele era alguém sujeito à vontade de Mamon, à vontade das riquezas. Mas e por isso, ele mostra também que no primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, ele quebra esse primeiro mandamento. E como o próprio Paulo coloca em Romanos, se um mandamento ele é quebrado, todos os mandamentos, toda a lei, ela é quebrada. E irmãos, se nós não tivermos a Deus como o nosso único Senhor, e se nós não servirmos somente a Deus, não adianta nada. Não adianta nós não matarmos, nós não cobiçarmos, não adianta nós honrarmos pai e mãe, porque serão obras mortas, serão obras produzidas pela nossa própria carne. Mas o Senhor, Ele quer que primeiramente nós tenhamos a Ele como o único Deus e que nós não tenhamos outros deuses diante dEle. É o que nós temos ali no Sermão do Monte em Mateus 6, que é impossível nós agradarmos a dois senhores. Ou nós vamos nos sujeitar a um, ou vamos aborrecer ao outro.
Que o Senhor, Ele também, nesse ponto, Ele possa nos ajudar a entendermos que uma vida santificada ao Senhor é uma vida que se sujeita, primeiro se sujeita ao senhorio do nosso Senhor. E dentro disso, irmãos, dentro dessa vida de santificação, dentro dessa vida de consagração, eu gostaria de trazer para os irmãos, né, indo lá para a Antiga Aliança, para o Antigo Testamento, no livro de Números, porque uma situação que ela vai dizer justamente dessa consagração ao Senhor. E é com relação ao voto do Nazireu, que está lá em Números no capítulo 6. E ali tem alguns princípios que eles são muito importantes para nós entendermos essa vida santificada ao Senhor. Então, em Números, no capítulo 6, Jeová ele fala a Moisés e pede para Moisés falar aos filhos de Israel e dizer a eles que quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para Jeová, abster-se-á de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias do seu voto de nazireado não passará navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou a Jeová. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Todos os dias da sua consagração para Jeová não se aproximará de um cadáver, por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã. Por eles se não contaminará quando morrerem, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Por todos os dias do seu nazireado, santo será a Jeová. E nós, então, sabemos, irmãos, aqui eram os 3 pontos, né, que faziam parte quando alguém se consagrava ao Senhor e quando alguém fazia o voto de nazireado. Quando alguém decidia se apartar para se dedicar ao Senhor. Então, um primeiro ponto que é colocado aqui é esse ponto em que o nazireu, ele não poderia tomar vinho, ele não poderia tomar bebida forte, ele não poderia comer da uva, do fruto da vide. E quando nós pegamos esse ponto, então nós precisamos também entender que dentro desse princípio, o vinho, e aí nós temos principalmente ali no Novo Testamento, várias recomendações no Antigo Testamento também com relação ao vinho, que as pessoas, como é hoje, elas podiam se embriagar com o vinho. Então, e o que acontece? Nós sabemos muito bem, quando alguém se embriaga com vinho ou com qualquer outra bebida alcoólica, essa pessoa, ela simplesmente perde o controle sobre os sentidos dela. Ela fica entregue ao efeito e às consequências do álcool ali no seu sangue. E quando o Senhor ele exige que o nazireu ele então não tomasse do vinho, ele não tomasse da vide, que a vide e o vinho ele representa, né, essa alegria, mas uma alegria também carnal. O Senhor ele também quer nos mostrar, irmãos, que quando nós nos entregamos, e aí quando nós não temos uma vida santificada ao Senhor, nós nos entregamos às paixões da nossa carne. E ao invés de nós termos controle sobre os desejos e sobre as paixões da nossa carne, são os desejos da nossa carne que têm controle sobre nós. E aí nós nos entregamos aos pecados, nós somos obstinados com respeito aos pecados, porque a nossa
vontade, ela cede, ou as nossas escolhas, elas cedem às escolhas da nossa carne. Elas cedem à devassidão, elas vão ceder a essa dissolução, que é até a expressão que Paulo usa ali na primeira epístola aos Tessalonicenses, ali no capítulo 5, a partir do versículo 4, quando ele fala, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, uma vida santificada ao Senhor é uma vida de sobriedade, é uma vida que ela pratica o domínio próprio, é uma vida que ela consegue vigiar, consegue velar. Então, alguém que está bêbado, ele não vai conseguir ter uma diligência, ele não vai conseguir estar atento de maneira correta às situações que acontecem ali ao redor dele. E Paulo ele continua, os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, é de noite que se embriagam, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. E, irmãos, nós precisamos permitir que sermos cheios do Espírito Santo, porque dentro ali dos gomos, do fruto do Espírito Santo, está o domínio próprio. E aí, se nós não conseguimos praticar o domínio próprio, isso simplesmente mostra uma vida que não é controlada, que não é santificada pelo Espírito Santo. Pelo contrário, mostra uma vida carnal. Ainda que cristãos, nós podemos ter uma vida carnal quando nós não nos santificamos e não nos entregamos ao Senhor. Paulo também em Efésios, no capítulo 5, ele vai usar sempre essa expressão de diligência, de cuidado, quando ele fala, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, no qual há libertinagem, no qual a pessoa ela fica desenfreada, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, e após então enchermos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo a nosso Deus e Pai. Irmãos, o chamado que o Senhor tem para nós, o chamado que o Senhor tem para uma vida santificada, é uma vida que ela não se embriaga com o vinho. É uma vida que ela não cede aos desejos e às paixões carnais. Mas é uma vida que ela se enche e permite ser enchida pelo Espírito Santo. E o Senhor deseja que sejamos cheios do Espírito Santo. E essa mesma expressão Pedro usa quando ele fala, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Na própria primeira epístola, Pedro vai usar essa expressão mais vezes. Então, no capítulo 4, versículo 7, sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Capítulo 1, versículo 13, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos. Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Olha só que lindo o chamamento do Senhor. O Senhor, quando Ele nos chama para nos aproximarmos dEle, irmãos, Ele nos chama também para participarmos da santidade dEle. O Senhor, quando Ele permite o Filho dEle ir à cruz, é para que tenhamos uma vida de transformação. Então, se antes nós tínhamos uma vida miserável, se antes nós tínhamos uma vida que era uma vida distante do Senhor, uma vida completamente atolada nos pecados, e uma vida completamente serva da carne, serva da vontade da carne, serva das paixões da carne.
Irmãos, o Senhor hoje tem nos chamado para uma vida de santidade, uma vida que exerce o domínio próprio através do Espírito Santo, uma vida que é santificada pelo Espírito Santo. Que o Senhor ele possa nos ajudar e que nós tenhamos essa clareza de que os dias em que nós vivemos são dias maus e que por serem dias maus nós não podemos nos permitir em nenhum momento nós estarmos negligentes e nós não estarmos atentos às situações que acontecem no nosso cotidiano. Pelo contrário, irmãos, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar acordados. Nós somos da luz, nós não somos da noite, nós não somos das trevas. O Senhor, Ele deseja que continuemos andando em luz e que ao andar em luz, nós então vejamos de maneira muito clara aonde nós temos andado e como nós devemos andar. Então esse é um primeiro ponto. Uma vida santificada ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor é uma vida que se abstém das paixões carnais. Um outro ponto, voltando ali para número 6, voltando para esses pontos ali referente ao voto do nazireu, é que o nazireu ele não poderia se aproximar ou tocar de um cadáver. E o que isso quer dizer para nós hoje? Irmãos, o mundo ele está no maligno, o mundo jaz no maligno, o mundo ele já está condenado. Então nós somos disciplinados, irmãos, lembram? Nós somos disciplinados para nós não sermos condenados com o mundo. Então, o mundo em que nós vivemos é um mundo que já está destinado à ira e à justiça de Deus. E quando então nós nos envolvemos com o mundo, e o envolvimento com o mundo, ele se dá muito mais do que um relacionamento com pessoas incrédulas, porque para isso nós estamos aqui, para permitirmos que a luz do Senhor brilhe através de nós, para que o mundo veja essa luz. Então nós precisamos sim trabalhar, precisamos sim nos relacionar com pessoas incrédulas. Isso, não sei se precisar vai ser uma necessidade no sentido de que eu tenho que me relacionar com um incrédulo. Não, na verdade isso é inevitável. É inevitável que nós nos relacionemos com pessoas que não creem na palavra, que não creem na natureza divina e na natureza humana do nosso Senhor Jesus, que não creem na obra que Ele fez por nós. Mas quando aqui fala da questão de se aproximar ou de tocar um cadáver e trazendo isso para a questão do mundo, irmãos, está muito relacionado a uma associação com as coisas do mundo, quando nós nos relacionamos de maneira mais íntima, mais profunda com o mundo. E se nós nos relacionamos com as coisas do mundo dessa maneira, participando das coisas do mundo, participando daquilo que é morto, irmãos, então nós não teremos uma vida santificada ao Senhor. Nós teremos uma vida distante dos caminhos do Senhor. E olha só, irmãos, porque dentro dessa figura, ou dentro dessa aplicação, quando nós começamos a nos envolver de maneira profunda com as coisas do mundo, dificilmente nós conseguiremos ter controle sobre as paixões da nossa carne. Então, se eu permito e se eu me torno amigo do mundo, nesse sentido de intimidade, de uma relação profunda, irmãos, como que eu vou permitir que o Espírito Santo ele faça um trabalho na minha vida? E como que eu vou, usando a figura aqui do nazireado, como que eu vou me abster do vinho se eu estou tocando em cadáver, se eu estou me aproximando de cadáver? Então o Senhor ele deseja dentro disso que realmente nós tenhamos aversão ao pecado, aversão a tudo aquilo que esse mundo nos oferece, nesse sentido daquilo que pode nos levar para longe dos caminhos do Senhor. O Senhor ele tem nos chamado para nós estarmos perto dele, que é vivo. O nosso Deus é vivo e somente nele há vida. Não foi essa a expressão que Jesus usou com o jovem? Então, se você quer entrar na vida, observa os mandamentos.
Nós podemos entrar na vida, mas também, dependendo das nossas escolhas e dependendo da forma como nós nos relacionamos com este mundo, nós podemos entrar nas coisas podres e putrefadas desse mundo. Que o Senhor ele nos ajude a numa vida de santidade, que Ele nos preserve dentro dessa vida e que nós estejamos atentos com respeito a distanciarmos de tudo aquilo que não é vida, mas de tudo aquilo que produz morte. E um terceiro ponto, que é o último ponto relacionado ao nazireado, que é a questão do nazireu, ele não poderia, então, passar navalha sobre a cabeça dele. Irmãos, e esse ponto, ele é um ponto, se nós pegarmos tudo, os outros dois pontos, esse ponto, ele diz respeito a um sinal externo, ele diz respeito a um testemunho que nós damos para as outras pessoas. E sim, quando nós temos uma vida de santificação ao Senhor, consequentemente, nós vamos dar um sinal ao mundo, nós vamos dar um sinal às pessoas que estão ao nosso redor. E esse sinal, ele é importante. Esse sinal, ele é importante, é necessário que nós venhamos a dar esse testemunho. Então, eu já citei, né, esse texto ali também no Sermão do Monte, quando o Senhor fala, vós sois a luz do mundo, e o Senhor vai falar, é necessário então que a vossa luz brilhe, para que os homens vejam a vossa luz e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. E é difícil se nós não temos uma vida santificada ao Senhor. Pode ser que por algum tempo ou em algum contexto nós consigamos transparecer alguma coisa diferente. Mas quando nós vamos lá em Tiago, no capítulo 3, Tiago fala, mas uma figueira ele não vai produzir uva. A videira, na verdade, a figueira não produz azeitona, a videira ela não produz figo, de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga, porque a questão do sinal externo, ela precisa ser algo uma consequência da nossa natureza. Então, por isso que o Senhor fala, a árvore boa, ela produz bom fruto, e a árvore má produz frutos maus, porque faz parte da natureza dela. E a gente sabe que isso é possível, se nós mostramos alguma coisa que não faz parte da nossa essência, que não é produzida pelo Espírito Santo, isso é hipocrisia, irmãos. A isso o Senhor chama de hipocrisia. E não é isso que o Senhor também, ali em Mateus 23, diversas vezes ele chama os fariseus hipócritas. Hipócritas, porque eles tentavam mostrar uma coisa que não fazia parte da essência deles, que não era consequência de uma vida verdadeira. E nós precisamos, dentro dessa vida santificada, nós precisamos dar esse testemunho de uma vida santificada. Mas é um testemunho, é uma consequência, é algo produzido por alguma coisa interna e não algo simplesmente externo. E aí, ainda dentro desse ponto, e aí eu já vou indo aqui para o final, mas é interessante porque o voto ali do nazireu, ele era alguma coisa voluntária. Então, o Senhor, quando ele fala ali a Moisés, ele fala, então, qualquer homem ou qualquer mulher, dentro ali dos israelitas que fizerem o voto de nazireu, era algo que alguém fazia porque queria. E a vida de santificação ao Senhor, ela também é uma escolha nossa. O Senhor, ele não vai nos pegar e não vai nos obrigar a fazermos as coisas e não, você vai ser obrigado quase como que uma marionete a termos uma vida santa. Na verdade, isso é uma escolha que nós temos. E dentro dessa escolha, irmãos, o Senhor ele precisa nos ajudar a vermos que essa vida de dedicação e de consagração a Ele é uma vida que, como consequência, vai nos trazer vida, porque nós estaremos junto dele. E dentro desse ponto,
né, dessa consagração, dessa voluntariedade, o Senhor ele tem chamado a cada um de nós. O Senhor ele tem chamado a cada um de nós. E nós temos, né, ainda que havia essa voluntariedade com respeito ao nazireado, mas nós temos exemplos, pelo menos aí 2 exemplos na palavra, que um claríssimo com relação a Sansão, nós temos com relação a Samuel, que também nos indica que ele foi um nazireu, mas um nazireu já consagrado ao Senhor antes do nascimento, assim como foi Sansão. E temos e poderíamos, né, usar esses 2 personagens registrados aqui na palavra de Deus para dizer que o nazireado, ou uma vida santificada ao Senhor também, ela é uma vida que o Senhor ele determinou, e aqueles que serão que devem viver como nazireus ou tendo uma vida santificada, eles vão viver uma vida santificada. Só que se nós pegamos a Samuel e se nós pegamos a Sansão, nós vemos que Sansão, ainda que foi dado essa ordenança para os pais dele e que eles deveriam proceder com respeito a Sansão e como que Sansão deveria proceder, mas nós vemos que Sansão, ele, ao longo da vida dele, ele não escolheu se manter nessa vida de consagração ao Senhor. E nós precisamos ter muita atenção com relação ali a Sansão, porque também uma pergunta que podemos fazer, né, dentro desses 3 pontos que é dito com respeito ao nazireu, é por que o Espírito do Senhor não deixou a Sansão logo quando porque Sansão, nós vemos, né, dentro do histórico dele, ele se envolveu com mulheres que não pertenciam a Israel. Sansão, ele teve a situação ali, quando ele estava indo com o pai dele, passando indo a Tímna, e ele então vê o leão, ele mata o leão, ele rasga o leão, e no retorno ele viu ali que no leão tinha mel, tinha abelhas, e ele pega o mel ali do leão. Então Sansão ele também se relacionou com as coisas mortas, mas nós poderíamos perguntar por que já ali nesses primeiros pontos, né, ou logo nesse início, por que o Espírito do Senhor não se retirou de Sansão? E por que foi apenas quando ele teve o cabelo cortado ali, junto ali a Dalila? Mas, irmãos, e aí esse é um ponto de muita atenção, o fato é que a nossa vida de distanciamento do Senhor, ela não se dá de uma maneira geral e de maneira imediata. Mas olha só como que, se a gente pega o exemplo ali de Sansão, como que as coisas elas foram aos poucos. As coisas elas foram aos poucos. E por último, e quando que o Espírito então ele se retira de Sansão? Quando o sinal externo então ele é retirado. Porque, de novo, o fato do cabelo não crescer era um sinal externo, e a partir do momento que Sansão ele começa a quebrar esses princípios relacionados ao voto de Nazireu, isso vai distanciando ele do Senhor, e por fim, então quando o sinal externo ele é retirado, o Espírito do Senhor ele então sai ali de Sansão. E isso muitas vezes diz respeito à nossa vida, porque se nós pensamos que de uma maneira muito imediata nós seremos conquistados pelo mundo, e de uma maneira muito imediata eu vou abraçar as coisas do mundo e eu vou me afastar do Senhor, é engano nosso, porque o nosso inimigo ele trabalha de uma maneira muito sutil, e aos poucos ele vai nos afastando dos caminhos do Senhor, aos poucos ele vai nos afastando da vontade do Senhor, e vai chegar um momento, irmãos, que nós não conseguiremos mais dar esse testemunho e ter esse sinal externo, mas quando nós olhamos para trás, e fica até difícil, nós tentamos ver onde foi que nós erramos, aonde foi que eu comecei
a quebrar os princípios com relação à consagração e à santificação ao Senhor. E é por isso que nós precisamos ser sóbrios, é por isso que nós precisamos ser diligentes. Por isso que o Senhor ele precisa constantemente renovar a nossa fé. Por isso que constantemente, também ali no início do capítulo 12 de Romanos, nós precisamos ter a nossa mente renovada, irmãos. Essa renovação, ela precisa acontecer diariamente, a todo momento nas nossas vidas, porque a nossa tendência é nós nos amoldarmos e nós tomarmos como padrão para nós o padrão desse mundo. Mas o Senhor deseja que nós renovemos a nossa mente, que nós renovemos a nossa mente, que nós renovemos a nossa mente, para que nós nunca nos afastemos da presença e da pessoa do nosso Senhor Deus, para que nós nunca nos afastemos da vontade dEle. E isso é possível através do trabalho do Espírito Santo, é possível através de uma vida santificada a Ele. E é interessante, e também ainda com relação à sanção, porque, e esse é o final, ou pode ser o final de uma vida que não se santificou ao Senhor, ou de uma vida que se afastou do Senhor, porque quando o cabelo de Sansão ele é, então, rapado, ali é dito que ele teve os seus olhos furados, que ele foi algemado e que ele, então, empurrava aquele moinho. E esse é uma figura muito, muito importante para nós, porque uma vida que se afasta do Senhor é uma vida que perde a visão espiritual, é uma vida que fica algemada e escrava dentro do pecado, e é uma vida que ela não avança, é uma vida que ela vai caminhando sempre em círculo. Mas graças ao Senhor, porque também somos chamados a nos arrependermos, também somos chamados a voltarmos e a vermos onde caímos. Então, quando é dito ali a igreja em Éfeso, que tinha obras, que fazia coisas, mas que tinha perdido o primeiro amor, mas é dado esse encorajamento: lembra-te de onde caíste, volta, arrepende-te, senão virei a ti e vou tirar de você o seu candeeiro, que também está relacionado ao testemunho. Irmãos, e se nós não nos arrependermos, se nós não conseguirmos exercitar também de uma maneira constante essa reflexão e nós buscarmos diante do Senhor para que Ele sonde o nosso coração, para que Ele sonde a nossa vida e para que Ele veja se nós temos andado em caminhos deles ou em caminhos tortuosos, em caminhos de vida ou em caminhos de morte. Se nós não conseguirmos fazer esse exercício, nós não conseguiremos fazer com que, ou permitir que a luz do Senhor ela brilhe através de nós, de que o testemunho do Senhor seja dado através de nós. Mas graças ao Senhor, porque há possibilidade de arrependimento, há possibilidade de retorno. Sansão é dito que depois de toda essa situação, de que o cabelo dele voltou a crescer. E Sansão, então, quando ele foi colocado naquele cenário de festa, e ele foi colocado ali como um palhaço, ele orou ao Senhor arrependido e pediu ao Senhor, Senhor, mais uma vez. E a expressão que ele usa, ela é uma expressão ali muito pessoal, né? Porque ele fala, deixa eu me vingar mais uma vez. Mas, muito mais do que isso, o Senhor, ele tinha um propósito de ser glorificado na vida de Sansão. E nós temos essa necessidade de glorificar ao Senhor através da nossa vida, mesmo que, e Sansão, ele foi essa a afirmação que ele fez ao Senhor, que ele morreria junto com os filisteus. Irmãos, espiritualmente, o nosso eu precisa morrer para que o Senhor Jesus ele seja glorificado através de nós. Nós precisamos nos arrepender, precisamos voltar à essência, ao primeiro amor e permitir que o Espírito Santo volte a trabalhar em nós e permitir que o fruto do Espírito volte a ser manifestado em nós, que o Senhor ele possa falar aos nossos corações e que Ele possa permitir que nesse retrocesso de uma vida que estava
longe do Senhor, de uma vida que estava longe dos caminhos dele, de uma vida que não buscava a santificação, mas que nós busquemos a santificação, não nos preocupando inicialmente com aquilo que nós podemos fazer ao Senhor, não sendo como os fariseus, que ofereciam serviços sagrados e religiosos ao Senhor, mas sem uma essência, sem vida. Irmãos, que o Senhor Ele fale aos nossos corações, e que em dias tão desafiadores como são os que nós vivemos, em que nós vemos tantos espetáculos relacionados à fé cristã, no sentido de obras, tantos serviços públicos e glamurosos que muitas vezes o Senhor não tem chamado, mas que o Senhor Ele nos livre de nós sermos cativados por esses serviços que muitas vezes são glamurosos, mas são serviços sem vida. Claro que existem serviços públicos e também existem serviços ocultos ao Senhor, e que a nossa busca não seja pelo serviço, mas seja pelo Senhor, e servindo ao Senhor Ele vai nos ajudar e nos orientar com relação a como podemos servir a Ele e como o nosso sacrifício, a nossa oferta pode ser agradável a Ele, mas sempre a partir de uma vida santificada ao Senhor, sempre primeiramente tendo a nossa vida oferecida a Ele como um sacrifício, como uma oferta santa, viva e agradável a Ele. Que o Senhor Ele fale aos nossos corações e nos ajude nesse trabalho que exige sim a morte do nosso eu, que exige sim a operação da cruz, mas que tudo isso é e que seja para a glória do nosso Senhor.